Exercício regular número 3, relativo ao ano letivo 2021-2022. Pretende-se, com a resolução do exercício regular 3, relativo ao ano letivo 2021-2022, alargar o número de elementos pedagógicos da unidade curricular de botão estrutural da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro do Instituto Politécnico de Setúbal e fornecer assim mais uns elementos de estudo para os estudantes. O enunciado consistia, portanto, em considerar a viga representada na figura, uma viga de 2 tramos, com o tramo à esquerda em consola, sujeita a uma carga permanente de 20 kN por metro e uma sobrecarga de 40 kN por metro, valores característicos. Pretendia-se que se adotasse um recobrimento de 2 cm e que se adotassem para materiais C2530 e um S400 e que se respondesse às seguintes questões. Calcular os diagramas de momentos fletores e de esforços transversos, dimensionar a secção B ao estado limite último de flexão, dimensionar a viga ao estado limite último de esforço transverso, especificando as armaduras ao longo da viga, admitir que a secção B se encontra armada à flexão com 6 diâmetros de 20 e calcular a distância da secção A, do extremo à esquerdo da viga, onde se podem eliminar 2 diâmetros de 20, ou seja, passando da secção a possuir apenas 4 diâmetros de 20, e, finalmente, pormenorizar a secção B à direita. Primeira linha, pretende-se, portanto, traçar o diagrama de esforços, sendo a carga permanente de 20 kN por metro e a sobrecarga de 40, a carga de projeto PSD vai resultar, portanto, igual a 1,5 vezes 20 mais 40, ou seja, 90 kN por metro, sendo a carga de 90 ao longo da viga, vamos ter que calcular a reação no apoio B, a reação vertical, e a reação vertical no apoio C. A carga resultante atuante é um total de 90 kN por metro em 9 metros, o que dá 90 vezes 9, 810 kN, e estará afastada do apoio C de 4,5 metros. Portanto, por equilíbrio de momentos em C, nós temos que 6 vezes a reação em B terá que ser igual a essa carga dos 810 vezes 4,5 metros, ou seja, a resultante em B resulta de igual a 607,5 kN, o que conduz a que a resultante em C vem igual a 202,5 kN. Os diagramas de esforço transverso e de flexão resultam então, em primeiro lugar, o esforço transverso será nulo na secção A, à esquerda, sendo a carga de cima para baixo de 90 kN por metro, significa que se vai afundar este diagrama a uma taxa de 90 kN por metro, em 3 metros, 90 vezes 3 dá 270, e na secção B temos a reação de 607,5, pelo que o esforço transverso vai dar um pulo para 337,5 e a partir deste ponto, porque temos novamente apenas carga uniformemente distribuída a atuar de cima para baixo, temos novamente um diagrama linear a afundar a partir dos 337,5 e com uma taxa de 90 kN por metro, pelo que vai na extremidade oposta em C chegar ao valor da reação em C, que é 202,5. Naturalmente, isto significa que o esforço transverso passou de positivo para negativo a uma distância que é 2,25 m, porque será o 202,5 dividido pela taxa de 90 dá 2,25 m, o ponto onde o esforço transverso é nulo e, consequentemente, onde será máximo o momento fletor. No entanto, para efeitos do traçado do diagrama de momento fletor, temos que, sendo linear nos dois troços, será parabólico nos dois troços. Do lado esquerdo, entre A e B, como o diagrama de esforço transverso é negativo, o momento fletor será sempre negativo e, portanto, terá um valor máximo no apoio B e será nulo na secção A. Será uma parábola crescente e terá um valor máximo igual ao produto dos 270, valor máximo do esforço transverso em B, do tramo AB,
270 vezes a distância, que são 3 metros, a dividir por 2, portanto é a área deste triângulo, dará o momento fletor em B, que é menos 405, e será parabólico. Do lado direito, será uma parábola que arranca em 405, terá um valor máximo a 2,25 m de distância da extremidade C, e será um valor positivo, e será novamente nulo na extremidade C. Portanto, este valor máximo pode ser obtido pela área daquele triângulo 2,25 m vezes 202,5 a dividir por 2, o que dá 227,8 como momento máximo positivo no vão. É com base nestes diagramas, portanto, que se irá proceder aos cálculos seguintes. Dimensionamento da secção B. O momento de dimensionamento da secção B, ou seja, a secção do apoio, é negativo, é igual a menos 405 kN/m. Embora a secção funcione como um T, vamos admitir que a linha neutra se encontra no banzo, ou seja, vamos adotar como funcionamento, como modelo de dimensionamento de uma secção retangular, com uma largura igual a 0,80 metros. Vamos estimar a altura útil como sendo 0,65 e o FCD para um betão C2530 é 16,7, é 3, pelo que o μ, que é o MSD, dividido pelo BD quadrado FCD, resulta de 405 sobre 0,8 vezes 0,65 ao quadrado vezes 16,7 é 3, ou seja, dá um μ de 0,072. Indo às tabelas, o K que obtemos é de 0,132, o que, se multiplicarmos pela altura útil, obtemos a posição da linha neutra, o que dá 9 cm, claramente inferior aos 20 cm, que é a espessura do banzo, e, portanto, o pressuposto de dimensionamento desta secção como secção retangular fica válido e podemos, de imediato, continuar o cálculo. Assim, a percentagem mecânica de armadura resulta igual a 0,075, pelo que a quantidade de armadura requerida para a secção será o ômega vezes BD vezes FCD a dividir por FSYD, ou seja, uma quantidade de armadura igual a 18,71 cm². Naturalmente, é necessário proceder à verificação da armadura obtida, verificar se ela é superior à mínima e inferior à máxima exigidas pelo Eurocódigo. A armadura mínima especificada pelo Eurocódigo deve respeitar o maior destes valores, em que o que em geral é dominante é os 0,26 FCTM sobre FYK vezes BT, largura da zona tracionada vezes D. Aqui a largura da zona tracionada, sendo este uma secção em U que está sujeita a momentos negativos, as trações estarão nas almas. As almas têm cada uma delas 0,20, de modo que o total da largura tracionada será 2 vezes 0,2, ou seja, 0,4. Daí a razão de o PT ser igual a 0,4 e, portanto, isto conduziu a 4,4 cm² de armadura. Por outro lado, a armadura máxima é 4% da área de betão, o que para este caso conduziu a 144 cm² e, portanto, os 18,71 verifica, está correto e pode concretizar-se, o que, recorrendo a uma tabela de armaduras, aconselha a colocar 6 diâmetros de 20. Passando ao dimensionamento ao estado de limite do último esforço transverso e que se pede também a especificação das armaduras ao longo da viga. Aqui, da análise do diagrama de esforço transverso, constata-se que o maior do esforço transverso ocorre à direita do apoio B, é 337 kN/m. A primeira coisa que haverá que verificar é qual é a tipologia de treliça de Morse que vamos adotar. O esforço transverso reduzido, dado pela razão do esforço transverso máximo, BWD-FCD, vamos considerar o BD, cá está, é a largura das duas almas, a soma das duas de 0,20, vamos utilizar um BW igual a 0,40 e, consequentemente, considerando o esforço transverso de 337,5, isto leva a um VSD de 0,08, que é inferior a 0,1, e como tal deveremos adotar um θ entre 26,5 e 30
optei por adotar θ igual a 30 graus. Com este ângulo fica definido, por um lado, já sabemos que o Z é 0,9D aproximadamente e, portanto, vamos adotar nos cálculos 0,59 e, por outro lado, o Z cotangente θ, que neste caso é 30 graus, será igual a 1,02 metros. Passando à verificação da compressão do betão, a tensão no betão não é excedida se o esforço transverso máximo não exceder VRD, sendo VRD dado pelo parâmetro nu FCD BWZ seno θ, que neste caso é 30 e cosseno 30. Como o nu do regulamento é 0,61 menos FCK sobre 250 e o FCK é 25, isto conduz a um nu de 0,54. O FCD é 16,7 e então o VRD resulta igual a 0,54 vezes os 16,7 é 3, vezes o BW, que são as duas almas, 0,4, vezes o Z, 0,59, seno 30 cosseno 30, o que conduziu a 921,6 kN e, sendo o esforço transverso máximo inferior a este VRD, a secção é adequada, ou seja, em nenhum ponto corremos o risco de ter excesso de compressões e podemos, portanto, proceder ao dimensionamento da armadura. O dimensionamento da armadura transversal, então, pretendendo-se esse dimensionamento também ao longo da viga, vamos calcular qual é a armadura mínima e definir qual é a respectiva resistência. Portanto, a armadura mínima, de acordo com o Eurocódigo, é 0,08 raiz quadrada de FCK com FCK em megapascais sobre FSYK vezes BW. Ou seja, o FCK é 25, o FSYK 400 e o BW é a largura das duas almas, ou seja, 0,4, e isto resulta em 4 cm quadrados por metro como armadura mínima. Dada a forma da secção, que tem duas almas, iremos, portanto, inevitavelmente ter uma solução de um estribo de 2 ramos em cada alma, ou seja, um total de 4 ramos, pelo que a armadura mínima de cada ramo será aquela armadura mínima atrás obtida de 4 a dividir por 4, ou seja, 1 cm quadrado por metro por ramo, o que nos permite ir a uma tabela de armaduras distribuídas e selecionar, e para esta situação o que se deve adotar é, diante de estribos de 4 ramos, fit 6 afastados de 25. O que corresponde a uma quantidade de armadura por ramo de 1,13 cm² por metro e por ramo. Procedendo ao cálculo da resistência da armadura mínima correspondente à armadura que acabámos de definir, que tem 1,13 cm² por metro por ramo, resulta então que a resistência dessa armadura será essa armadura mínima vezes 4, porque são 4 os ramos que vamos colocar, vezes Z cotangente θ FSYD, e portanto obtém-se um valor de 160,4 kN. Proceda-se então agora à determinação dos valores do esforço transverso de dimensionamento para as 3 grandes regiões desta viga, ou seja, à esquerda do apoio B, à direita do apoio B e junto ao apoio C. Portanto, à esquerda do apoio B eram 270 o esforço transverso no apoio, portanto, à distância de Z cotangente de θ, que neste caso são 30 graus, a uma carga de 90 kN, o esforço transverso reduz-se, portanto, de 90 vezes o Z cotangente θ e, portanto, o esforço transverso determinante desta região é 178,2. À direita, que é maior que o valor mínimo, à direita será 337,5 menos os 90 vezes 1,2, o que dá 245,7, que também é maior que o VRD mínimo. E, finalmente, no apoio C, o valor será 202,5 menos PSD vezes o Z cotangente θ, o que dá 110,7, que é um valor inferior ao mínimo e, consequentemente, apenas nos vamos ter de preocupar das regiões junto ao apoio B, já que todo o resto da viga terá armadura mínima. Assim, dos valores obtidos, apenas as regiões próximas da secção B têm armaduras superiores às mínimas. Para essas, vamos então calcular a quantidade de armadura. Será dado pelo valor do esforço transverso dividido por Z cotangente de 30 vezes FSYD. À esquerda de B
temos 178,2, o que conduz a uma armadura de 5,0402 cm² por metro, o que dá 1,26 cm² por metro por ramo, portanto dividindo por 4, o que numa tabela de armaduras se conduz a estribos de 4 ramos diante de 6 afastados de 20. À direita, o esforço transverso é 245 setas e cotangente teto, e portanto, procedendo ao cálculo, nós temos 6,92 cm² por metro em que temos de armadura total, o que dá por ramo 1,73, o que, recorrendo a uma tabela de armaduras, chegamos à conclusão que são estribos de 4 ramos diante de 6 afastados de 15. Passando então agora à definição correta da variação da armadura transversal ao longo do vão, temos de saber aonde é que termina, ou onde é a que distância dos apoios, saber quais são as coordenadas das secções onde o esforço atuante é igual ao resistido pela armadura mínima. Para isso pegamos no diagrama de esforço transverso e sabemos que à esquerda o esforço transverso é negativo e, portanto, eu estou à procura do ponto aonde ocorrerá um valor de 160,4 e à direita a mesma, e portanto isto vai-me definir a secção x1 e a mesma coisa à direita, o valor de 164, o que me definirá o valor x2. A partir deste x1 e deste x2 eu sei que tenho que colocar a armadura mínima, portanto aqui o x1 sabemos que a taxa de variação é a carga aplicada, que é o PSD, pelo que o x1 será 270 menos 160,4 dividido por 90, o que dá um x1 de 1,22 m, ou seja, arredondando para 1,20 m. E quanto ao x2, o ponto de partida é 337,5, o ponto de chegada que eu quero é os mesmos 160,4, pelo que o x2 resulta igual a 1,97, ou seja, aproximadamente igual a 2 metros. Passando à penalização longitudinal e tendo por base os valores que acabámos de calcular, aquilo que sabemos é que vamos ter a armadura mínima no primeiro 1,80 m, depois no 1,20 m final vamos ter os estribos de 4 ramos fixos de 6 afastados de 20, à esquerda, portanto, do apoio B, à direita do apoio B e em 2 metros vamos ter os estribos 4 ramos fixos de 6 afastados de 15, para voltarmos a ter até ao fim da viga a armadura mínima de FI de 6 afastados de 25. Quanto à secção onde se podem dispensar 2 diâmetros de 20 à esquerda da secção B, a secção B já vimos, quando a dimensionámos, que apresenta 6 diâmetros de 20, pelo que a determinação da secção onde pode ser feita ou efetuada a passagem para 4 diâmetros de 20, ou seja, a dispensa de 2, temos que ir conhecer qual é a resistência dessa secção, ou seja, pretendemos que a secção passe a estar armada com 4 diâmetros de 20, ou seja, 12,57 cm² por metro. Para isso, isto trata-se de um problema de análise desta secção com 4 diâmetros de 20, eu vou calcular, conhecida a armadura, qual é a percentagem mecânica da armadura, e a percentagem mecânica da armadura deu-me 0,05, recorrendo às tabelas, conclui-se que o μ é 0,048 e com este μ eu sei que o momento resistido pela secção com 4 diâmetros de 20 resultará igual a 271 kN/m. Como tal, eu tenho que encontrar qual é a localização da secção que apresenta um momento atuante igual a estes 271. Vamos proceder ao equilíbrio do extremo da consola, portanto, à medida que eu me afasto do ponto A, tenho apenas a carga uniformemente distribuída aplicada de 90 kN/m, quero saber qual é o momento a uma distância xa e quero que esse momento seja igual aos tais 271. Portanto, a equação de equilíbrio permite-me escrever que é o momento numa secção qualquer é menos 90 vezes xa ao quadrado sobre 2, quer que isto seja igual a 271, resolvo em ordem a xa e obtenho 2,45 m. Portanto, é a distância em que a secção resiste ou tem um momento aplicado igual à resistência com 4 diâmetros de 20. Mas, infelizmente, não podemos de imediato proceder à dispensa nessa secção. Temos que ainda considerar a translação do diagrama de momentos e do comprimento da amarração, e é isso que passamos de seguida ao cálculo.
Então, a translação do diagrama de momentos é dado por z cotangente de θ dividido por 2. O θ que escolhemos foi 30 graus, de modo que dá 1,02 sobre 2, ou seja, 0,51 metros. No que diz respeito ao comprimento da amarração, recorrendo à tabela simplificada que forneci, tratando-se da armadura superior, ela encontra-se noutras condições de aderência, pelo que o comprimento da amarração será 45 diâmetros vezes a área de cálculo sobre a área efetiva. Neste caso, a nossa área de cálculo são 4 diâmetros de 20, a nossa área efetiva são 6 diâmetros de 20, portanto, a proporção de áreas será 4 sextos. E, consequentemente, isto dá um comprimento de amarração de 60 cm e, portanto, este o valor mais os pontos 51 da translação do diagrama de momentos que temos que roubar à coordenada atrás calculada do XA e, portanto, aos 2,45 temos que tirar 51,60 e, portanto, a secção onde é possível dispensar os 2 diâmetros de 20 dista 1,34 metros da faceta do A, portanto, do extremo da consola, ou seja, aproximadamente 1,35 m. Termino com a apresentação, tal como solicitado, da pormenorização da secção à direita de B. Como vimos durante esta resolução, vamos ter de colocar 2 estribos verticais, ambos de FIS de 6 afastados de 15. Por outro lado, também temos que pôr o estribo em baixo, vamos adotar o mesmo estribo. Quanto à armadura longitudinal, ela é colocada superiormente e são os 6 diâmetros de 20, vamos colocar 3 em cada uma das almas. Em baixo, vamos ter que ter 2 varões em cada, digamos, extremo das almas para composição dos estribos, mas por outro lado, vamos colocar mais 2 diâmetros de 10 para ter um espaçamento mais ou menos regular e controlar a fendilhação. Ficamos com 6 diâmetros de 10 em baixo. Vamos repetir estes varões na parte superior da alma, do banzo, peço desculpa, para ficar bem dimensionado, bem pormenorizado e para evitar eventuais fendilhações. E a meia altura da viga, porque são 50 cm, vamos colocar mais 4 diâmetros de 10, 2 em cada alma. Falta só especificar os estribos, que são de 4 ramos FIS de 6 afastados de 15, e para que, estando cotada a secção, falta apenas a legenda, dizendo que os materiais são C25-30, ACE400, o recobrimento e a escala.